Olá, boa noite a todos. Eu sou a Luciana, gerente de programas da Ziggurat, e eu falo diretamente aqui de Barcelona. Então sejam bem-vindos à Masterclass Análise Geoespacial, ampliando os horizontes do seu projeto BIM. Antes de começar, por favor, tenham certeza que vocês podem ver a gente e ouvir a gente direitinho. Se vocês tiverem qualquer tipo de problema técnico para ouvir ou ver a gente, por favor, escrevam no chat de perguntas que a gente tenta resolver antes da Masterclass começar, tá bom? Gostaria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos, obrigada por estarem aqui com a gente, e falar para vocês um pouquinho do objetivo dessa Masterclass, né? Então, o objetivo da Ziggurat, ao oferecer esse conteúdo para vocês, é justamente mostrar para o mercado, né, qual que é a nossa experiência, né, o nosso know-how aí nos assuntos que a gente está abordando. No caso de hoje, o nosso know-how é em BIM, enfocado em infraestruturas, né, e ajudar aos profissionais que estão presentes aqui hoje, ajudar vocês a desenvolver aí suas carreiras, a alcançar seus objetivos profissionais, superar aí seus desafios profissionais também, né? E para isso a gente traz profissionais que são referência no mercado, que estão atuando, né, estão ativamente aí trabalhando na área, como é o caso do nosso convidado de hoje, que é o André Gavlak. André, seja bem-vindo, obrigada pela tua presença hoje. Obrigado. Então, o André, ele é bacharel em Geografia com ênfase em Climatologia pela Unesp, é tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e também é mestre em sensoriamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atualmente, ele é doutorando em Geografia Física pela USP e é arquiteto em Soluções em Geografia Física pela Universidade de São Paulo também. É isso? Isso, quase isso. Ele tem atuado nos últimos 15 anos em projetos envolvendo geotecnologias para o setor público e privado também, com experiência em planejamento urbano, processamento de imagens de satélite, gestão territorial, geoprocessamento, análise espacial e sistemas de informação geográfica, que é o GIS. E por fim, ele também é nosso professor do Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas e Engenharia Civil e GIS, que a gente está lançando a primeira edição agora em novembro de 2020, e também que essa Masterclass está um pouco enfocada nesse conteúdo também. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo aí o conteúdo do André, e caso vocês tenham qualquer dúvida, podem escrever no chat de perguntas, que ao final eu vou ler as perguntas e o André vai responder para vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigada mais uma vez pela tua participação, André, e fique à vontade. Ok, obrigado, Luciana. Obrigado pelas apresentações. Boa noite a todos. Bom, a ideia de hoje aqui é a gente trabalhar um pouco, como a Luciana comentou, né? Eu sou professor do Ziggurat na área de infraestrutura, BIM, né? Engenharia Civil e GIS. Então, a ideia aqui hoje é focar um pouquinho nessas três palavrinhas do final aí, que são os Geographic Information Systems, né? Então, a minha fala de hoje vai trazer uma série de exemplos, uma série de aplicações de análise geoespacial, utilizando o GIS, utilizando o GIS. E como essas análises espaciais podem ser aplicadas aí no seu projeto de BIM, tá? Vamos dar início. Então, como a Luciana já bem me apresentou, eu sou formado em Geografia, mas desde a graduação caminhei para esse lado mais tecnológico da formação em Geografia. Então, nunca fui professor de Geografia, mas sempre tive esse olhar mais focado em tecnologia, né? Segui uma carreira acadêmica aí, estou encerrando meu doutorado, mas também tem um foco bastante grande na área do mercado, né? Então, trabalho aí com GIS há mais de 15 anos, sou professor do Ziggurat, sou arquiteto de soluções da empresa Imagens, soluções de inteligência geográfica, trabalhando com soluções de GIS. E também sou conselheiro global da GuidePoint, uma empresa global aí de consultores, sou focado, consultor especialista deles para a indústria geoespacial, né? Então, eu forneço consultoria também para empresas em nível global. E tenho trabalhado nesses anos todos aí, envolvendo geografia, tecnologia e GIS, trabalhando em projetos na área de telecomunicações, planejamento urbano, energia elétrica, meio ambiente.
sempre focado, né? A minha área é mais análise de dados, estatística, processamento de imagens, modelagem. Então, tenho percorrido esse caminho e eu espero hoje conseguir compartilhar aqui nesse breve momento que teremos juntos, compartilhar com vocês um pouco do o que é análise espacial e como que essa análise espacial, né, no alto nível, a gente pode associar a análise espacial a projetos de infraestrutura utilizando o BIM. Tá? O que a gente vai trabalhar aqui hoje? Né? Então, tem uma agenda simples. Eu sei que muitos de vocês aqui são formados na área de engenharia, né, na área de arquitetura, então eu quis trazer um pouco de conceitos básicos de dados geoespaciais. São diferentes os dados utilizados para modelagem de infraestrutura, utilizados em softwares como Revit, esse tipo de tecnologia. Então, eu trouxe um pouco dos conceitos básicos. Recursos de visualização desses dados, análise espacial, e um tópico bem curto para a gente encerrar é como eu faço o compartilhamento desse tipo de informação, né? Como que eu dissemino, como que eu, trabalhando em equipes, empresas multidisciplinares, com grandes equipes, como que a gente consegue fazer com que as análises geoespaciais estejam aí disponíveis para todos os envolvidos, né, os stakeholders dos nossos projetos, tá? Bom, essa parte é uma parte mais teórica, mas que é fundamental para a gente entender, né, o que são dados geoespaciais. Quando eu tenho uma tabela, uma planilha, que eu tenho endereços ou nome de cidades, coisas do tipo, que são localizações, mas quando elas estão simplesmente numa tabela, teoricamente, isso não é um dado geoespacial ainda, tá? Porque eles são apenas informações descritivas. Para a gente considerar que é um dado geoespacial, ele tem que ter uma relação direta, né, com a superfície terrestre. E essa relação direta geralmente é dada pelos princípios aí da cartografia. Tá? Nosso planeta Terra, ele é um geóide, né? A formação, a forma geométrica que, né, mais próxima da nossa realidade, que ela é baseada no campo de gravidade da Terra. Tá? Então, o geóide ela acaba coincidindo com a superfície de equilíbrio das massas d'água. Então, as massas d'água no planeta Terra têm uma certa variação, de acordo com marés, esse tipo de coisa. Então, uma forma matemática conhecida mais próxima do geóide é um elipsoide. Tá? Então, a gente parte do princípio, né, geográfico de que o nosso planeta Terra ele é um elipsoide. Né? Essa é a forma dele. E dado o fato de que ele é um elipsoide, quando a gente vai olhar para algum dado, para um mapa, né, uma carta, que representa uma parte desse nosso planeta, a gente trabalha com o conceito de projeções cartográficas. Tá? Então, para que a gente tenha uma visão plana desse nosso mundo elipsoidal, a gente precisa trazer essa informação para um plano através de métodos matemáticos. Tá? Então, quem se lembra das aulas de geografia, que existiam projeções cartográficas que eram conformes, equivalentes, que deformavam a área, preservavam a forma, né? A gente tinha esses conceitos aí na época de escola. Isso é muito utilizado para a nossa realidade quando a gente está trabalhando com dados geoespaciais. Então, se eu estou trabalhando com a medida de uma área, eu tenho que trabalhar com uma projeção cartográfica que vai trazer esse nosso mundo elipsoidal para um plano e que a área que eu meça naquele meu mapa ela esteja coerente com a realidade. A forma não importa. Ou se eu estou medindo uma distância, é importante que esse meu mapa tenha uma projeção cartográfica que preserve a distância, né? E assim sucessivamente. Então, existem centenas de projeções cartográficas que existem, né, estão disponíveis para serem trabalhadas, e a gente tem que conhecer, né, as peculiaridades de cada uma delas para a gente possa aplicar nos nossos projetos. Então, quando a gente pensa em projetos de engenharia, grandes projetos de infraestrutura, essas questões são bastante relevantes. Né? Então, essa é uma base aí do que a gente chama de dado geográfico. Então, além de ele estar projetado num plano, na IT,
considerar o elipsoide da Terra, ele é formado por um par de coordenadas, basicamente. Então, todos os pontos da superfície terrestre, eles estão amarrados, afixados com uma latitude e uma longitude, no mínimo. Né? Então, a gente começa agora a já ter umas representações de objetos e feições que estão aqui ao nosso entorno. Então, todo mundo já olhou o mapa e sabe, por exemplo, um rio, geralmente ele é uma linha. Né? Uma cidade no mapa pode ser um ponto. Então, a gente tem formas de representar os objetos, né, que estão no mundo real, digamos assim, de uma forma cartográfica. Isso, no princípio da cartografia, era feito de um modo bastante artístico, né, com cartógrafos, fazia isso à mão. Isso foi realidade até algumas décadas atrás. Mas, hoje em dia, todo o processo cartográfico e análise geoespacial ele é feito com base em tecnologias e software. Bom, como que eu pego essa nossa realidade? Então, eu tenho um dado geográfico, eu tenho uma projeção cartográfica, eu tenho um mapa, por exemplo, de uma bacia hidrográfica, onde eu vou fazer um projeto de uma usina hidrelétrica, algo desse tipo. As representações disso dentro de um sistema, a gente começa a avançar nessas nossas simplificações. Tá? Então, a gente trabalha com dados pontuais, né? Então, são pontos no mapa que são com x, y, latitude, longitude, e também um z, né? Essa é a minha primeira marcação aqui. Esse z pode ser uma altitude, né? Deixa eu usar meu marcador aqui para ajudar. Aqui. Mas podem ser outras informações sobre aquele ponto. Tá? Podem ser superfícies regulares, então eu posso ter imagens de satélite que são criadas por uma grade de pixels, por exemplo. Eu posso ter polígonos, eu posso ter linhas, né, que representam, por exemplo, redes, dados de fluxo. E eu posso mudar esses tipos de representações, vocês vão entender um pouco melhor mais para frente, mas que a informação geográfica, ela não tem um modelo específico, ela pode ser polígonos, linhas, pontos, né, e até mesmo grades regulares. A arquitetura, o desenho mais básico do que seria um sistema de informação geográfica para trabalhar com essas informações é essa figura aqui. A gente tem geometrias, desenhos, então esses pontos, esses polígonos, e para quem trabalha já com ferramentas como o AutoCAD ou ferramentas para desenho auxiliado do computador, a gente tem aqueles vetores, mas dentro de um sistema de informação geográfica a gente tem atributos tabulares vinculados a essas geometrias. Então, eu posso ter um desenho e eu posso ter uma infinidade de atributos, de informações vinculadas àquele desenho. Então, imagina que eu tenho um mapa mundi, com todas as divisões de todos os países. Para cada polígono de país, eu posso ter população, renda, IDH, PIB per capita, centenas de indicadores para aquele único polígono, né, para aquela única geometria. E isso constitui, né, de forma bem simples, aqui um banco de dados geográficos. E aqui a gente já está entrando um pouquinho na esfera de tecnologia da informação. Então, a gente tem modelagens de bancos de dados bastante complexas, bastante robustas, para que a gente consiga trabalhar com esses dados geométricos. Por isso que eu comentei, quando a gente tem um dado que é um endereço, por exemplo, ele não tem uma geometria associada a ele. Eu posso achar esse endereço num mapa e criar um ponto naquele endereço. Como a gente faz com o Google Maps. Eu busco no Google Maps um endereço e ele me mostra um ponto. A hora que ele cria esse ponto, eu já estou indo para o lado realmente do dado geoespacial, eu vou precisar de um sistema de informação geográfica para tratar essa informação, porque eu tenho uma informação tabular, uma informação escrita ali, né, uma informação tradicional, e eu tenho uma geometria. E aí, com isso, eu consigo, dentro de um GIS, eu consigo fazer minhas análises, ter as minhas visualizações e tomar as minhas decisões. Tá? Então, partindo daquela premissa lá dos slides anteriores, a forma
mais básica de uma visualização de dados geoespaciais são dados pontuais, como eu comentei, né? Ele é um dado muito simples, tem um par de coordenadas e uma informação associada a ele. Então, aqui eu trago alguns exemplos nessa primeira figura. São muitos pontos espalhados, então eu tenho cores que representam alguns dos atributos desses pontos. Então, digamos que possam ser pessoas com sexo masculino e pessoas do sexo feminino, residência dessas pessoas, por exemplo. Nessa figura aqui, eu já tenho a ocorrência de terremotos aqui na Ásia, né? Então, cada ponto é uma ocorrência de um terremoto. E eu posso, como eu comentei, os dados podem ser pontos, mas podem virar polígonos, esse tipo de coisa. Aqui é o mesmo dado representado em polígonos, né? São hexágonos, parece uma colmeia aqui, mas que agregam as informações desses pontos numa área de polígono. A informação de terremotos é fundamental para quem trabalha com obras de infraestrutura, né? Então, isso vai bem além do que é realmente somente a modelagem do BIM, né? Então, essa aqui é uma informação e a gente pode ver ela como pontos. Só um minuto. Vou voltar aqui. Tá. Esses pontos, eles também podem ser visualizados como manchas de calor, como concentração de eventos. Então, um SIG é capaz de pegar esses muitos pontos e transformar em áreas, né, em manchas de calor. Essa figura aqui embaixo é um dado de ocorrência de acidentes de trânsito na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Então, onde a gente tem uma cor mais vermelha, a gente tem uma maior concentração de poluentes. Tá? E aí, a partir de um processamento, né, você transforma esses pontos numa mancha de calor. Os pontos também a gente pode fazer a visualização deles em formato 3 dimensões. Então, nesse caso aqui, a gente tem os pontos e a altura desse ponto, né, projetada em 3 dimensões, também tem relação com algum atributo. Então, digamos que cada ponto aqui represente um valor de população, densidade populacional, alguma coisa assim nesse ponto, e aí eu projeto a altura desse ponto, né, de acordo com o valor de densidade populacional, e aí eu tenho uma visão em 3 dimensões dessa informação. Tá? Então, aqui é um pouco para vocês entenderem como que um sistema de informação geográfica pode ajudar, né, o processo de visualização de pontos. As linhas. As linhas podem representar, aqui nessa primeira figura, são rotas. Então, imagina que eu preciso de fazer um cálculo de distribuição de materiais, eu preciso que um técnico faça vistorias em determinadas localizações e que esse técnico, eu preciso economizar combustível, eu preciso que o meu cliente receba o técnico naquele horário. Então, a gente consegue construir rotas. Existem inúmeros algoritmos para construção de rotas utilizando mapas, né, para fazer esse tipo de cálculo. Aqui é um dado bastante interessante, então eu tenho 3 pontos principais aqui, vamos considerar que sejam hospitais, unidades de saúde. E eu tenho outros pontos espalhados pela cidade que possam ser os moradores dessa cidade. Então eu consigo fazer uma análise espacial de proximidade e fazer um cálculo, por exemplo, de qual que é a demanda existente, né? Quais são os moradores, qual é o hospital mais próximo da residência de cada morador, e, por exemplo, fazer um cálculo de demanda ou numa fase de pré-projeto, né, para dimensionar o tamanho desse hospital, dessa unidade de saúde, baseado na população do entorno. Outra forma simples de representação utilizando linhas são a hidrografia, né? Então, aqui são os rios, né? Então, essa daqui realmente a cartografia oficial, né, que tem aquela representação da realidade. E aqui no outro ponto são as redes. Então, redes de utilities, redes de saneamento, redes de energia elétrica, distribuição, transmissão. Um sistema de informação geográfica é capaz de fazer a gestão dessas redes e gestão dos ativos que compõem essas redes. Então, aqui a gente tem um olhar nesse mapa, por exemplo, temos polígonos que representam os lotes, né, das residências, dos imóveis, temos linhas que representam as tubulações de uma rede de saneamento, e temos pontos que representam válvulas, que representam estruturas
de uma rede de saneamento. Desses 4 exemplos, as rotas, essa análise de distância e as redes, elas são o que a gente chama de mapas temáticos, né? Elas têm um tema e estão representados no mapa. Esse mapa, que é realmente a hidrografia, que é o mapeamento básico, que é o alicerce da construção dos mapas, é comumente chamado de cartografia sistemática. Então, quando eu vejo um mapa que tem as cores do mapa são densidade populacional, esse é um mapa temático. Quando eu vejo uma carta topográfica em que eu tenho os rios, as estradas, as cidades, as florestas, esse é um mapa de cartografia sistemática, que é a representação da nossa realidade no mapa, né? E os mapas temáticos são temas diversos, que fazem parte do dia a dia, mas que não são palpáveis na nossa realidade, né? Os polígonos, então, eu já comentei bastante sobre eles, mas que os polígonos podem ser visualizados em forma desses mapas temáticos que eu comentei. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui a média de idade da população na cidade de São Paulo. Eu tenho outras que não tem por cores, então a cor verde tem uma idade mais elevada dos moradores, tá? Uma idade média, as cores mais azuis, uma idade média menor. Então, como eu falei, eu não enxergo idades no relevo, por exemplo, né? Então, são informações que são mais abstratas, mas que você consegue representá-las no sistema de informação geográfica. Da mesma forma, os polígonos aqui numa área urbana, né? Então, são os imóveis, lotes, esse tipo de coisa. E a gente pode trazer esses dados em 3 dimensões, né? E ter uma visão aqui. Então, aqui é um bairro. As cores podem representar tipos de polígonos, né? Então, nesse cenário aqui, eu posso ter em amarelo, são polígonos destinados a áreas industriais, os vermelhos podem ser comerciais, então a gente consegue ter uma informação da distribuição de usos de acordo com o zoneamento urbano, para me ajudar a tomar algumas decisões lá numa fase de planejamento de uma grande obra e de uma infraestrutura. Tá? E aí, por fim, pensando em visualização dos dados, eu tinha comentado, né, que os dados raster, que eu comentei que são grades de valores, esses dados podem ser imagens de satélite, né? Então, quando a gente pensa em qualquer tipo de fotografia, né, uma foto que eu tiro com o meu celular, essa foto ela é constituída por pixels, né, que são aqueles quadradinhos bem pequenininhos que a gente vê na televisão, no monitor e vê nas fotos também. Então, quando a gente tem essa realidade nas nossas máquinas fotográficas e é a mesma realidade que a gente tem nos satélites que estão no espaço, satélites que trabalham com observação da Terra. Então, esse tipo de dado também é tratado, também é processado dentro de um sistema de informação geográfica. Então, aqui, a primeira figura é uma imagem de satélite, do satélite Landsat, do sensor TM. Então, aqui é da cidade de Fortaleza, no Nordeste brasileiro. Ele é um satélite que, por exemplo, fornece dados gratuitos. Hoje em dia, o satélite é o Landsat 8, que está em órbita, que está ativo. Fornece dados gratuitos. E o pixel dele tem um tamanho de 15 metros por 15 metros, o pixel da imagem. Tá? Então, é muito diferente da imagem que está aqui embaixo, que é uma captura de realidade aqui feita com laser, que a gente tem valores que são de centímetros, né? Então, e muito diferente também dessa imagem aqui de altíssima resolução, que cada pixel tem um tamanho de 30 centímetros. Mas esse tipo de imagem, ele serve para muitas aplicações de crescimento de mancha urbana, então você consegue acompanhar a evolução, por exemplo, de cidades, para monitoramento agrícola, porque a gente consegue trabalhar e processar uma imagem nova a cada 15 dias, 14 dias aproximadamente. Então, a cada 14 dias eu tenho uma nova imagem de todo o planeta. E então, quando eu fazer monitoramentos, alguns mapeamentos, essa imagem é bastante útil. E são gratuitas, né? Esse tipo de imagem a gente tem uma precisão muito grande, precisão mesmo, né, cartográfica.
Visualmente, aqui vocês podem observar, a gente consegue ver os carros, consegue ver árvores, consegue ver diversas estruturas nessa imagem. E ela tem um preço para aquisição, né? Elas são fornecidas por empresas privadas. Além, e aí junto com o Landsat a gente tem essa outra imagem aqui. Então aqui é uma área urbana, região metropolitana de Fortaleza. Aqui a gente tem um delta, né? Então aqui é um delta de um rio. Essas cores que estão representadas aqui, elas são relacionadas com as características de cada um dos sensores. Então, o sensor do Landsat 8, né, que é o Wally, o nome do sensor, que é a câmera que captura as imagens, ele captura imagens em diversas faixas do espectro eletromagnético. Então, infravermelho próximo e uma série de outras faixas. Então, que o olho humano, né, além do visível do nosso olho humano. Então, algumas análises, alguns processamentos que o software faz, eles consideram essas informações para extração de informações. Por exemplo, inclusive, a temperatura da superfície terrestre. Então, a gente consegue monitorar a temperatura da água, a temperatura da superfície do mar e outras aplicações com dados de satélite. Tá? Como eu comentei, essa imagem ela pode ser considerada um raster. Existem discussões teóricas sobre isso, mas que é uma nuvem de pontos coletadas por laser. Esse laser pode ser aerotransportado, ele pode ser uma base fixa, né, um equipamento que faz a captura, né, da realidade. E esse tipo de trabalho é um trabalho que a gente vai ver bastante ao longo do nosso curso no Ziggurat, que é a captura de realidade com altíssima precisão para trabalhar com os projetos de infraestrutura, né, e usando o BIM. Então, aplicando o BIM. Então, eu trouxe uma amostra aqui para vocês. E esse aqui, por último, ele é um modelo digital de terreno. Então, é uma outra tecnologia também. Esse aqui é um exemplo do SRTM, é um dado coletado pela NASA. Foi coletado pela NASA em 2000, então é um dado que tem 20 anos já. Mas os processos geológicos, geomorfológicos da superfície terrestre não são tão rápidos, então 20 anos é um tempo bem curto ainda. É um dado gratuito também, cobertura global, menos os polos, mas que você também consegue trabalhar com esse tipo de dado, então você consegue fazer cálculo de fluxo acumulado de água, extração de redes de drenagem, delimitação de bacias hidrográficas, cálculo de declividade de terreno. Então, aqui a gente consegue fazer muitos cálculos, muitas análises utilizando esse tipo de produto raster. Tá? Eu trouxe esse slide para a gente pensar assim, passamos por pontos, linhas, polígonos, raster, mas a representação dos dados geográficos, como eu mostrei para vocês, existem várias possibilidades. E quando a gente é o técnico, é o especialista que está trabalhando com esses dados, temos que tomar muitos cuidados, tanto nos algoritmos e nas análises que são aplicadas, e como a gente apresenta os resultados. Né? Então, esse exemplo aqui, o dado que está nos 3 mapas é o mesmo dado. Então, são para proporção de crianças de 0 a 5 anos, residente em domicílios, que com responsável ou o cônjuge do responsável é analfabeto. E também com saneamento inadequado. Então, foi feito um estudo, né? E aí esse mapa mostra a porcentagem de crianças com essa idade que moram nesse tipo de domicílio. Porcentagem de crianças, proporção. Então, ela vai de 0 a 100, de 0 a 1, no máximo. Então, num cenário que seria 1, essa criança, né, 100% das crianças. Mas aqui a visão é a forma com que a gente escolhe os limiares, as cores, as faixas de valores podem influenciar as análises. Tá? Então, a gente está trabalhando aqui com passos iguais e quantias. Os passos iguais a gente divide. Digamos que eu tenho de 0 a 100, então eu faço de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, né? E eu tenho uma representação. Ou então quantis, que eu tenho número e quantidade de ocorrências, e aí eu organizo os ranges aqui de valores com base numa quantidade igual de ocorrências.
E aqui eu tenho uma questão, aqui uma representação de desvio padrão. Então, esse tipo de coisa tem que ser sempre com muito cuidado. A gente vê muitas dessas representações, por exemplo, em épocas de eleições, com votações, resultados. Então, é sempre importante ter isso em mente, que representação, visualização dos dados geoespaciais podem conduzir a análises equivocadas, né, ou enviesar alguns dos resultados. Então, isso sempre tem que ser com bastante cuidado, ser feito com bastante cuidado. Bom, e agora como que tudo isso, né, a gente consegue utilizar de forma analítica e como que a gente consegue cruzar isso com o BIM, né? A organização dos dados no sistema de informação geográfica, ela é baseada em camadas, tá? Então, que é essa figura aqui da esquerda. Então, aqui eu tenho, na minha figura aqui, eu tenho áreas que são flood zones, áreas suscetíveis à inundação, por exemplo. Eu tenho os lotes, eu tenho o uso de cobertura do solo, eu tenho os dados de altitude do terreno, e eu tenho aqui a minha área real. Então, eu organizo uma série de mapas que eu posso cruzar esses mapas para chegar a alguma conclusão. Tá? Isso, antigamente, os cartógrafos imprimiam, né, desenhavam esses mapas em papel de seda, né, transparente, e aí realmente faziam a sobreposição de um mapa com o outro para ter algum insight, para conseguir visualizar e fazer alguma análise de forma bem analógica. Então, hoje em dia, a gente tem bastante tecnologia para nos ajudar com isso. E essas camadas estão nessa figura aqui embaixo. Então, são camadas que estão aqui embaixo. A gente tem a nossa realidade, né, complexa, a nossa realidade pelo olhar do GIS. E aqui a gente tem também as camadas de informação né, do BIM. Então, aqui é uma figura que representa um projeto de BIM, né, com hidráulica, elétrica, parte de estrutura e tudo mais. Eu costumo dizer que o BIM ele é útil para gerenciar os dados de tudo que está fora da construção, né? O BIM, tudo que está dentro da construção. E que o GIS é aplicado para o que está fora. Então, quando eu estou pensando na construção por si só, tecnologias BIM trazem as respostas. Né? A hora que eu penso no entorno dessa obra, a hora que eu penso no impacto que essa obra vai causar numa comunidade, numa sociedade, eu tenho que olhar utilizando ferramentas de GIS. Tá? E o que eu posso responder com a análise espacial? Né? Por exemplo, quais os fluxos de pessoas e veículos numa região nesse meu empreendimento, nesse meu projeto? Qual a renda da região? Qual a área de vegetação necessitará ser suprimida? Né? Isso é uma questão ambiental bastante importante. Como que eu entendo isso? A minha obra está numa área de risco a desastres naturais, ela está numa área suscetível a enchente, ela está numa área suscetível a vendaval, né? Eu vou fazer uma estrutura extremamente verticalizada, eu preciso ter informações sobre isso. O perfil sociodemográfico da população, né? Existem restrições ambientais naquela obra, eu estou numa área de preservação permanente, eu estou numa zona de amortecimento de uma unidade de conservação, são estudos, são análises que precisam ser feitos, né? Que estão em torno daquele projeto. Existem infraestruturas subterrâneas no local, né? A gente sabe que a gestão de dados de redes, saneamento, água, gás, é um grande desafio que o nosso país tem hoje em dia. E eu preciso ter esses tipos de dados, eu preciso ter essas informações para eu tomar decisões de projeto, quando eu olho para projetos de engenharia. Como se comportarão, por exemplo, poluentes atmosféricos gerados pela obra e depois pelo projeto finalizado, né? Eu vou gerar algum tipo de poluente, um parque industrial, ele vai se propagar para onde, qual é o comportamento desse poluente, são afluentes, eu vou soltar afluentes dentro do rio, esse tipo de coisa, um corpo d'água. Qual o uso e cobertura do solo da região? É uma área mais comercial? É uma área mais residencial? Então, sim, são perguntas que o GIS vai trazer resposta dentro de um projeto. Tá? E a hora que a gente pensa em análise espacial, eu trouxe aqui um primeiro exemplo, é a primeira
consideração assim pela ciência do que foi a análise espacial, né, a primeira análise espacial. Foi feito um mapeamento de riscos pelo Dr. John Snow, em Londres, no século XIX. O Jon Snow não é o Jon Snow do Game of Thrones, ele é um doutor, né, bem conhecido na Inglaterra nessa época. E ele tinha um desafio, ele tinha uma pergunta, assim como as perguntas que a gente mostrou anteriormente. Estava tendo uma epidemia de cólera em Londres e não se entendia, né, não se tinha conhecimento sobre conhecimento epidemiológico da doença, e as pessoas estavam morrendo, né? Algo parecido com o que a gente tem passado hoje em dia, infelizmente. Mas aí o Dr. Jon Snow ele começou a colocar no mapa da cidade aonde que as pessoas que estavam falecendo elas moravam. E o que ele chegou à conclusão, né? Então ele colocou pontos onde as pessoas moravam, né? As pessoas que vieram a falecer de cólera. Ele colocou as bombas de água. Ele tinha uma hipótese, né? Uma hipótese científica de que a água era um fator para a cólera. Então esses X são as regiões onde tinham bombas d'água. E também as ruas, né, para trazer um contexto, para entender, né, a dinâmica ali da cidade. E a partir disso, ele chegou que a bomba da Broad Street aqui concentrava maior, né, fez um cluster manual ainda, uma aglomeração, mas ele conseguiu visualizar que no entorno desse X aqui, na Broad Street, tinha maior ocorrência da mortalidade por cólera. Então, ele conseguiu associar realmente que era a questão da água, e aí os órgãos, né, dos órgãos governamentais fecharam a bomba, encerraram, e aí acabou com a epidemia de cólera em Londres. Então, aqui é um zoom na região, então para cada tracinho no mapa feito à mão, era uma morte causada por cólera, tá? Então, esse mapa ajudou, né, a entender o comportamento da doença, fazer uma análise espacial. Então, assim, vai simplesmente além das informações, né, cartográficas. E vocês devem estar percebendo também que para esse tipo de análise, aquela questão lá do começo, do geoide, as projeções cartográficas, né, elas ficam superadas. Isso hoje em dia, quando a gente trabalha com sistema de informação geográfica, isso já está muito, digamos, mastigado para o usuário final. Tá? Então, não se conhecia a etiologia da doença, identificou um processo de ocorrência, né, uma relação entre a doença. Bom, hoje em dia, como que a gente pode fazer isso no sistema? Né? Então, aqui, por exemplo, é um dado de Belo Horizonte, são ocorrências de acidente de trânsito. Então, o mapa da esquerda é muito parecido com o que o Jon Snow fez, mas aqui a gente tem um recurso, um algoritmo, um estimador de kernel, que eu trabalho com a concentração, tem uma função de decaimento a partir da distância da ocorrência daquele ponto. E aí eu consigo trazer essas visões de concentração. Então, esses pontos, né, que estão aqui, muito espalhados, muito, né, de difícil análise, eu consigo ter uma visualização mais direcionada e que me permite tomar mais decisões. Né? Outra forma muito simples de trabalhar com análise espacial e pensando em projetos é a utilização de buffers. O buffer é um nome técnico, mas para quando eu pego um ponto, um local, e eu traço uma área de entorno desse ponto. Então, quando eu penso, eu quero saber tudo que existe tem uma determinada rodovia e eu quero saber quais são as construções que estão a 500 metros de distância dessa rodovia. Então, eu faço um buffer de 500 metros e o GIS consegue fazer a consulta e me retornar essa informação. Então, o buffer ele é muito importante. É uma ferramenta bastante simples, mas que traz muitas respostas. Então, eu posso colocar no mapa, eu quero saber, por exemplo, toda a população que está no entorno da minha obra. Então, o que é o entorno? O entorno, para mim, são 500 metros. Então, eu consigo fazer esse tipo de análise. Não só em 2 dimensões, mas também em 3 dimensões. Né? Então,
Aqui eu consigo também olhar, né, em 3 dimensões com uma visão de volume. Então, a partir de um determinado ponto, eu consigo ter essa visão de volume. Existem aplicações muito interessantes para isso. Por exemplo, eu tenho arborização urbana, né, e eu posso ter o cadastro de arborização das cidades, né, de cada árvore. Já trabalhei em projetos nessa linha, e que trazem, você tem a copa da árvore como se fosse uma esfera dessa aqui em 3D. E essa esfera, ela aumenta de tamanho de tempos em tempos, de acordo com a espécie de cada árvore. E eu tenho também em 3 dimensões as redes de distribuição de energia elétrica, as redes aéreas. Isso é uma questão muito importante para as empresas de utility, né? Fazer a poda dessas árvores. Né? Então, a gente tem que fazer uma representação espacial disso e fazer as copas das árvores como se fossem buffers em 3 dimensões, para aí a hora que, por exemplo, esse buffer toca a linha de transmissão aérea, isso gera um alerta para as equipes fazerem inspeções e realizarem podas. Isso também serve para estruturas subterrâneas, tá? Raízes também de árvore. Então, esse é um tipo de aplicação bastante interessante que considera redes de utilities, que considera a questão ambiental das árvores, né? E também considera as redes subterrâneas, com relação a raízes das árvores. Outro recurso bastante interessante para se fazer análise espacial são a questão dos interpoladores espaciais. Então, para projetos de engenharia, a gente faz muitas sondagens, né? Então, rocha, solo, essa parte geotécnica, né? Então, muitas amostras desse tipo de dado é coletado. Então, só que eu não consigo coletar informações de todo um terreno. Então, eu coleto amostras e, de alguma forma, eu tenho que estimar espacialmente o comportamento do meu dado. Então, aqui é um exemplo que eu trouxe de uma área de estudo que tem o teor de argila no solo. Né? Então, eu coletei algumas informações no campo, um técnico de laboratório fez as análises, mas eu preciso saber, não só naquele ponto, eu preciso de alguma forma entender o contínuo, né? Como que essa informação realmente se manifesta em toda a minha área de interesse. Então, eu tenho recursos para a construção eu tenho interpoladores espaciais, né, que vão fazer essa construção de dados onde não existe. Então, a partir de dados pontuais das amostras, eu utilizo interpoladores que vão me gerar uma superfície contínua com a informação. Eu tenho recursos como a geoestatística, um recurso bastante refinado, com bastante embasamento estatístico, bastante complexo, até eu diria para que tenha assim, um domínio dele, mas também bastante preciso. Né? Eu tenho informações que são o inverso da distância, que também faz um decaimento do valor daquele ponto à medida que a distância, né, aumenta. Tenho interpoladores de média simples, eu tenho cálculos de vizinho mais próximo, mas que basicamente é isso aqui que tem nessa figura. Eu tenho amostras em preto e, por exemplo, eu quero saber qual o valor do dado aqui no ponto vermelho. Então, eu uso esses algoritmos para me dar esse tipo de resposta. Tá? Isso é bastante interessante para interpolação de água subterrânea, lençol freático, as questões que eu falei de geotecnia, geomorfologia, geologia, pedologia. Então, quando a gente precisa ter esse contínuo baseado em amostras, a gente trabalha com interpoladores espaciais. Tá? Os modelos numéricos de terreno, né, são dados raster, e a partir deles, a gente tem aqui, não é a partir, a gente tem um caminho, assim, uma via de 2 mãos. Eu posso ter curvas de nível, algo muito comum em projetos de engenharia, né? Então, as equipes de topografia, geralmente os projetos que fazem o levantamento topográfico de obras, constroem curvas de nível, né? E eu posso trabalhar, como eu comentei com vocês, ou numa escala mais distante, numa escala menor, com imagem de satélite, que vai ter uma precisão menor, e eu posso mesclar essas coisas. Então, eu posso trabalhar com um dado de topografia de alta precisão, com curvas de nível, transformar isso no modelo de terreno,
para ter visualizações em 3 dimensões, por exemplo, como essa daqui. Ou eu posso, a partir do modelo de terreno, construir curvas de nível. Para quem é da área de engenharia, a gente sabe que as curvas de nível são fundamentais para se entender o terreno. Então, e a partir disso daqui, a gente pode, como eu comentei, fazer cálculos de declividade do terreno, extração de feições, né, geomorfológicas, platô, planícies, cálculo de áreas de preservação permanente, né? Então, áreas de declividade acentuada, área de topo de morro, esse tipo de coisa. Tudo é tirado desse tipo de produto. E esse tipo de produto tem, digamos assim, 2 subramificações. Nós podemos ter modelos digitais de superfície. Então, aqui na minha figurinha, a superfície, ele é um modelo que considera realmente tudo que está na superfície. Então, ele vai considerar o telhado das casas, vai considerar as árvores, vai considerar a superfície do que é possível se enxergar através desse sensor que está captando essa informação. E eu também tenho o DTM, que é o modelo de terreno. Então, ele pode ser capturado por radar ou feito um trabalho manual de restituição desse terreno. Mas aí sim eu desconsidero a informação do, por exemplo, imóveis, vegetação, e aí realmente eu tenho a base do terreno. Tá? Esse tipo de aplicação é bastante interessante quando a gente quer trabalhar algumas aplicações mais ambientais. Por exemplo, eu tenho um terreno, tenho a base da altura da vegetação, eu posso fazer estimativas de biomassa com isso, posso fazer estimativa de volume de madeira, né, volume de vegetação, que vai ser, por exemplo, porventura venha a ser suprimido durante o projeto. Então, aqui a gente tem uma série de aplicações. Tá? Com esse tipo de dado também a gente consegue fazer modelagens para cálculo de áreas de inundação suscetíveis à inundação, áreas de beiras de rio, com base na declividade, né, a gente pode ter ideia de suscetibilidade a deslizamento, escorregamento de terra, esse tipo de coisa. Então, aqui também a gente tem um longo caminho aqui de análises que podem ser utilizadas, que a gente vai explorar bastante também ao longo do nosso master. Tá? Então, aqui dando sequência a isso, então, a partir daqueles modelos de terreno, a gente pode ter áreas de risco geológico. Então, aqui são áreas de risco a ressacas, né? Então, as áreas mais vermelhas estão mais suscetíveis a ter um tipo de inundação, né, do avanço do mar sobre essas estruturas. E aqui a gente pode ser uma área de um novo projeto, a gente pode realmente estar trabalhando em manutenção de estruturas, né? E às vezes, né, a gente pode passar por desapercebido por esse tipo de coisa. Então, a partir do GIS, a gente pode modelar e trabalhar esse tipo de informação. Aqui, a hidrografia, e existe uma obrigação legal de preservação, né, das margens das hidrografias dos rios, reservatórios de água, açudes. Né? Então, a gente pode, através do modelo de terreno, extrair toda a hidrografia da minha área de interesse e também, através disso, calcular o buffer, uma distância com base na lei, 15 metros, 30 metros a partir da margem, 100 metros, a lei varia bastante de acordo com o tamanho do rio, tamanho do corpo d'água, e a gente já calcula e já tem uma visão clara se o meu projeto já está cruzando, está dentro de uma área dessa que tem uma restrição legal bastante crítica. Tá? Aqui a gente já entra numa parte de sensoriamento remoto, né, que foi a área que eu fiz meu mestrado. Então eu vou falar com vocês aqui, máximo umas 2 horas sobre isso. Brincadeira, é só um slide. Mas que o sensoriamento remoto, ele é de forma bastante simples, tá? É uma ciência que busca obter informações sobre determinados objetos sem ter contato físico diretamente com eles. Então, quando a gente faz um raio-x, né, do nosso braço para ver o que aconteceu no osso, isso é uma técnica de sensoriamento remoto. Né? Inclusive, eu estou utilizando o raio-x, que é um pedaço do espectro eletromagnético, para obter uma informação sobre o meu braço,
sem ter contato físico direto com ele. Isso é um exemplo. Geralmente, o sensoramento remoto, de forma mais ampla, com essa terminologia, é utilizada para o trabalho com imagens de satélite e imagens de aerolevantamento. Então, quando a gente pega aquelas imagens de satélite que eu mostrei lá no começo, a gente pode extrair N informações. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Tá? A área da esquerda, essa figura da esquerda aqui, são a aplicação de um algoritmo sobre a imagem chamado NDVI. Ele é um índice de vegetação normalizado. Então, a partir das bandas, né, do satélite, de informações do infravermelho, vermelho, onde a vegetação responde melhor, automaticamente a gente consegue ter esse tipo de produto aqui da direita. Então, aqui é a minha área de interesse, eu tenho aqui toda a vegetação que existe nessa área. Aquilo que eu comentei com você, porque às vezes questões ambientais, restrições, projetos de supressão de vegetação, ou então também tem termos de ação compensatória que você precisa fazer, né, replantar essa vegetação. Então, a partir da imagem de satélite, isso aqui de uma forma muito simples, né, posso dizer que a partir de um clique, você consegue extrair todas as vegetações, né, da sua área de interesse, aplicando essa técnica do NDVI. Aqui é um outro exemplo de temperatura da superfície. Então, também através de satélites, eu consigo ter a superfície a temperatura da minha área, do dia, né? Posso fazer uma série histórica. Isso é interessante, às vezes, para projetos que você considere conforto térmico, que você considere alguma questão também ambiental, né? Então, a gente tem ilhas de calor urbana, esse tipo de coisa. Então, tem aplicações na área de construção focadas em questões de turismo, conforto térmico, né? Áreas de parque, onde eu devo instalar um parque, por exemplo, né? Então, tende-se a colocar parques, áreas verdes, parques, esse tipo de coisa, em áreas onde você tem uma temperatura maior dentro da cidade. Né? E esse tipo de análise aqui contribui para isso. E uma outra forma, um outro exemplo, aqui a gente está olhando, né, bem longe de um projeto de engenharia, aqui são focos de queimadas. Então, isso é interessante, a gente também é monitorado por satélites, e eu posso saber onde tem uma concentração maior ou menor de queimadas. A hora que a gente pensar no detalhe lá de um projeto de infraestrutura, né? Então, a hora que eu estou pensando no material que vai compor uma determinada coluna e tudo mais, é uma coisa. A hora que eu estou olhando para esse tipo de cenário, eu estou pensando em ferrovias, em rodovias. Eu estou pensando, por exemplo, no projeto de integração do Rio São Francisco, esse tipo de coisa. Então, eu tenho que olhar linhas de transmissão que cruzam o país. Eu preciso olhar, num primeiro momento, para esse tipo de dado. Então, eu vou colocar uma linha de transmissão de energia elétrica, né, numa área que tem um histórico muito grande de queimada? Provavelmente não. Mas então eu preciso pegar esse dado, vou precisar processar esse dado e, né, tomar uma decisão. Então, assim, parece distante, mas não é. Tá? Bom, também contexto socioeconômico, né, aquilo que eu comentei naquelas perguntas iniciais. Então, eu posso trabalhar com dados do censo, dados de empresas especializadas que trazem essas informações socioeconômicas. Então, eu sei que a gente entra um pouquinho já para a área de estudo de mercado, né? Mas a hora que a gente chega para a nossa infraestrutura vai ser colocada aqui, antes dessa decisão, né? A gente passa por esse tipo de visão. Então, o shopping center. Eu preciso ter uma ideia do entorno, acessibilidade a esse shopping center, a renda da população que mora ali próxima, né? Então, a questão realmente de suporte de infraestrutura, saneamento, energia elétrica, esse tipo de coisa. Então, aqui eu estou olhando para um contexto socioeconômico, né? E eu posso começar a cruzar essas informações. Então, é o problema das camadas, né? Então, eu tenho renda, população, eu tenho a rede de saneamento, eu tenho o terreno, eu tenho uma série de informações que me ajudam a tomar uma decisão e que são gerenciadas por um GIS, tá?
E aqui já é o GIS também, né, com suas funções de análise 3D. Aquele eu já me antecipei um pouquinho, dei aquele exemplo das árvores, de arborização urbana, mas o GIS também permite, por exemplo, simulações a partir de aqui eu estou colocando aqui, pode ser uma casa, né, esses modelos modernos aí de containers, mas eu posso ter a instalação e simular, por exemplo, qual vai ser a vista desse imóvel. Né? Então, ele vai ter vista para onde, ou então, da onde eu consigo ver aquele imóvel. Né? Eu vou fazer uma landmark, um prédio grande, alguma coisa que vai chamar muita atenção. Então, eu posso também simular as visões considerando o terreno, considerando a arborização, hidrografia e tudo isso. Aqui embaixo já é um projeto, um aerolevantamento também do entorno, né, para uma obra de rodovia, então tem as vegetações, eu tenho tudo isso, eu posso visualizar em 3 dimensões. E aqui eu tenho, isso é uma aplicação bastante consagrada no GIS, que é para gestão de infraestruturas aeroportuárias. Então, os aeroportos, eles têm as suas áreas, né, que são não edificantes no entorno, que tem regulação de altura de prédios, justamente pela manobra das aeronaves. Então, isso aqui tem toda uma legislação que a gente consegue modelar isso dentro do GIS e visualizar, né? Então, aqui eu estou vendo a cidade, estou vendo a pista de decolagem, pista de pouso, estou vendo onde estão as edificações, né, as verticalizadas, e eu consigo fazer algumas simulações e, inclusive, intervir nesse espaço. Né? Então, aqui a gente tem uma visão interessante do 3D, porque o espaço aéreo é em 3 dimensões. Né? Você não consegue trabalhar com o espaço aéreo só com 2 dimensões. Então, isso aqui é bastante utilizado. E aí, para a gente caminhando para o final, todas essas informações, né, como a gente falou, de muitos tipos de dados. Da forma como eu estava contando a história para vocês, eu estava me colocando na posição de um especialista, de alguém que vai se debruçar sobre um software e que vai fazer as análises, né, e contribuir para um projeto. Mas às vezes esses dados, essas análises, os resultados do que é feito, eles devem ser compartilhados, né, como eu comentei, com outras pessoas que também estão atuando no projeto. A gente vê muito ainda as áreas de engenharia, topografia e áreas de GIS dentro das empresas acabarem imprimindo mapas. Então, a gente vê os engenheiros, os técnicos em campo com pranchetas, aquele monte de mapa, aquelas cartas muito grandes, olhando, né, lá no sítio da obra. Então, e hoje em dia a gente tem muita tecnologia para que isso seja evitado da forma mais absoluta possível. Então, vivemos num mundo tecnológico, né? A revolução digital está aí e a gente tem que levar, né, as nossas profissões, nosso trabalho junto com isso. A gente não pode ficar para trás. Então, todos os tipos de análise de dados, de mapas, cartas, outras informações, eles hoje em dia você consegue levar essas informações para tablets, para smartphones, para grandes painéis operacionais de centro de comandos e controle. A gente tem isso em empresas de utilities, né? Então a gente tem os mapas, tem indicadores, tem imagens de satélite, a gente tem fotografias, então assim a ideia é que os GIS ele também consegue trazer as informações do BIM, né, trazer as informações geoespaciais e consolidar essas informações numa estrutura única para visualização compartilhada. Então, eu posso ter esses dados, eu posso ter essa informação sendo compartilhada, por exemplo, lá com o CEO da empresa, com diretores, com os técnicos em campo, com um prefeito da cidade que quer ter acesso a informações da obra, andamento. Então, no pré-projeto, tudo isso pode ser centralizado no GIS. E esse é um grande diferencial do GIS. Documentos, fotos. Então, aqui a gente vê
no GIS aqui, eu trouxe essa figura especialmente porque ela é o dado, né, são mapas já de uma construção do as-built, digamos assim. Então, dentro dessa instalação, eu, inclusive, posso usar o GIS para fazer rotas. Então, ao invés de eu fazer uma rota que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, eu posso fazer uma rota que vai do estacionamento até o almoxarifado, por exemplo, usando o GIS na palma da mão, sem ter um mapa, esse tipo de coisa. Então, esses exemplos aqui de painéis, de visões, de mobilidade e tecnologia é fundamental. Então, não vivemos mais nos tempos do Jon Snow, né, do doutor Jon Snow fazendo os mapas nas mãos, usando as mãos. Então, hoje a informação é rápida, é dinâmica, a web está aí, a internet está aí, então, para que tudo que seja construído por um especialista possa estar disponível para não especialistas também, né, de uma forma simples e bastante intuitiva. Então, a parte que eu menos vou falar para vocês, mas é a parte que é uma das partes que eu mais vejo valor na utilização do GIS, que a informação complexa, né, informação densa, possa estar disponível de uma forma bastante palatável para as pessoas que não são especialistas. Então, tenho em mente que desde o modelo do Jon Snow até hoje a gente evoluiu muito e que essas tecnologias estão à nossa disposição e a gente deve usar, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, a gente passou um pouquinho da teoria sobre dados geográficos, sobre o que é um GIS, passou sobre visualização de dados, passou sobre algumas possibilidades de análise de dados, interpoladores espaciais, buffers, cálculos de distância, terreno, imagens de satélite, visualização de dados em 3D, compartilhamento de informações. Então, a gente passou por bastante coisa, de forma bastante rápida, né? Então, eu espero que tenha despertado interesse em vocês sobre o conteúdo. A gente está trabalhando bastante nisso. Fico à disposição para tirar dúvidas agora, né, Luciana? E espero aí que vocês tenham gostado. Muito legal, André, muito legal mesmo saber aí as possibilidades aí que o GIS oferece para a gente, né? Inclusive agora no final você acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer. Eu ia perguntar qual que você acredita que é a maior vantagem, né? Daí você comentou agora no final, né? Assim, eu vejo que hoje em dia muitos softwares, digamos, não GIS, são capazes de colocar as informações no mapa, né? Então, isso não é um ponto. Os pontos, digamos, vou colocar 2 pontos, tá, Luciano? O ponto realmente de análise, de você poder cruzar os dados, de poder botar uma estatística em cima e ter uma visão, né, daquela sua área, e essa parte de compartilhamento, né? Isso são os 2 pontos mais fortes, assim, que eu imagino. Legal. Aqui tem um comentário do Rui Monteiro falando que, adicionando aí ao teu comentário da realidade aumentada e virtual, né? Como possibilidade de visualização, que ele também acredita que há um diferencial aí, né? Sim, sim, sim. Hoje a gente tem, ainda é muito incipiente, né? Como eu quis trazer um pouco mais das bases, mas a questão de realidade aumentada é uma realidade já hoje em dia, mas ainda muito incipiente. Temos algumas aplicações, então você trabalhar com um celular e você conseguir, através da câmera, você consegue ver o mundo, mas também ver um dado, né? Então, informações subterrâneas, as redes, então aquela mescla, né, entre a realidade e uma informação, a informação cartográfica, digamos assim. Então, isso sim é uma realidade. A gente tem, hoje em dia, a realidade aumentada, a realidade virtual, tem avançado muito para questões de machine learning, deep learning, então, assim, big data. Então, na hora que eu nem coloquei essas informações, mas a gente pode trabalhar com informações de tempo real. Então, para quem tem sensores, né, que trabalha com redes de saneamento, esse tipo de coisa, então, o GIS também consegue trabalhar com big data, né, dados. Então, assim, a gente tem muitas coisas para explorar, né? Mas legal, bacana o comentário. Obrigado.
Eu tenho uma pergunta aqui do José Black. Boa noite a todos, parabéns pela masterclass. Eu vou fazer uma pergunta para o André. Gostaria de saber, do ponto de vista dele, se com essa nova tendência de fusão do sistema GIS com a metodologia BIM, o mercado de trabalho para outras engenharias, como a do engenheiro agrimensor e engenheiro de cartografia, ganharão mais força, ou até mesmo forçar os cursos de graduação em engenharia civil a disponibilizar, ofertar e dar mais ênfase nas matérias como geodésia, cartografia e topografia. Legal, legal, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim. A gente tem esses dois movimentos, né? Dos engenheiros cartógrafos e da área de geodésia, topografia, de ter uma abertura do mercado, né, maior. Eu, como geógrafo, né, não tenho toda essa base tão pesada de cálculos, estruturas, esse tipo de coisa. Mas o mercado se abre, eu estou trabalhado na área, mas conheço outros colegas que também estão trabalhando. Então, acredito que sim, né? Cabe muito, durante a formação do profissional, buscar esse conhecimento, né? Então, isso também serve para o lado da engenharia, que você falou, engenharia civil, buscar mais informações de geodésia, cartografia. Geralmente são disciplinas que estão ou como optativas dentro dos cursos, ou que estão em outros cursos dentro da universidade, né? Então, a gente tem um movimento do mercado, não é tão recente, mas da união dessas duas tecnologias, mas também vai um pouco ali da pessoa, né? Querer, se a universidade não trouxer de forma orgânica, que essa pessoa, esse estudante ainda consiga buscar, né, as fontes e com disciplinas optativas, com disciplinas em outros cursos de graduação, ou através de cursos, né, extracurriculares. Mas, sem dúvida nenhuma, eu penso que assim, a ciência da construção civil avança com essa união dessas tecnologias, de modo geral, então é benéfico para todos que estão envolvidos, mas traz realmente esse pessoal da formação do GIS, né, geógrafos, cartógrafos, traz junto, então também agrega mais conhecimento à construção civil como um todo. Né? Então, assim, eu acho que tem benefícios bem fortes para a carreira, para o mercado e para a linha acadêmica também. Legal. Tenho mais uma pergunta aqui, André, do Rui Monteiro. Você tem visto aplicações como essa do GIS, imagino que ele quer dizer, para o meio ambiente, voltada para o meio ambiente? Não entendi, Rui. Assim, aplicações, vou ver se eu consigo entender. Existem várias aplicações para a área ambiental, né? Aqui, ó, ele quis dizer de realidade aumentada. Não, ele quis dizer de realidade aumentada, perdão. Realidade aumentada para a área ambiental. Eu tenho visto algumas aplicações na área de mineração. Então, para quem trabalha também com navegação dentro de minas, com visualização com realidade aumentada dentro das minas, das cavas, isso tem visto alguns protótipos, algumas iniciativas ainda estrangeiras. Tenho visto algumas coisas também de óleo e gás, exploração de petróleo, então simulações, inclusive de 3 dimensões para você navegar no relevo submarino, esse tipo de coisa. Então, você, através de um GIS, você tem um modelo, né, do leito oceânico e você consegue navegar, explorar, e você tem as informações ali aparecendo na tela para vocês. São aplicações bem interessantes. A Petrobras já está fazendo isso no Brasil. Então, são algumas das aplicações que eu lembro assim, que envolvem recursos naturais, meio ambiente. Né? Questões envolvendo realmente conservação e preservação, com realidade aumentada, eu ainda, agora assim de cabeça, eu não me lembro. Eu sei que no desastre de Brumadinho, né, do rompimento da barragem lá em Brumadinho, a gente Brasil, né, recebeu apoio de alguns especialistas de Israel.
E esses especialistas de Israel utilizavam realidade aumentada com os dados de relevo antes do rompimento da barragem, e aí eles enxergavam onde estava o lodo, né, os resíduos hoje, mas eles tinham a informação de onde era o terreno original. Então, eles conseguiam ter uma visão ali, em tempo real da cobertura desse resíduo naquele local, naquele momento. Então, eles conseguiam ter uma ideia de onde, por exemplo, estava com maior profundidade, utilizando realidade aumentada, utilizando modelos de terreno, né, para uma aplicação aí sim era para salvar vidas, né, resgate de corpos, esse tipo de coisa. Então, eu vou conseguir lembrar agora, Rui, não sei se se te ajudou aí, mas foram essas. Vou ler aqui outra. Eu tenho uma da Mônica Outa. Que software é utilizado no caso de uma vistoria em campo em um projeto de drenagem, em vez de levar um mapa impresso? Tá. Existem diversos fabricantes de software, né, de GIS, né? Então, a gente tem o líder mundial desse tipo de software, que é a Esri, ESRI, né? Que fabrica o software, a plataforma ArcGIS. Temos outros fabricantes, como a Hexagon, como a Bentley, aí tem alguns outros menores, mas esses 3 players dominam o mercado atualmente. Eu conheço bastante da plataforma ArcGIS, né, a plataforma consolidada no mercado, então é a que é mais amplamente utilizada no meio profissional. A plataforma ArcGIS tem alguns softwares, na verdade, que são aplicativos de celular, que você pode configurar um formulário, né, com as informações que você vai coletar em campo, tirar fotos, preenche o formulário, ele automaticamente pega a latitude e longitude da posição que você está, né? Você também consegue subir mapas ali nesse aplicativo. Então, eu tenho aqui um mapa meu de relevo e a área onde vai ser o projeto, a área de interesse. Então, eu posso ter essa informação para eu visualizar no meu aplicativo móvel, né, consultar, e eu posso ir lá e coletar informações novas e alimentar o meu banco de dados geográfico. Então, o software ArcGIS tem bastante recurso para isso que eu conheço, mas provavelmente as outras plataformas também têm recursos parecidos, tá? Então, hoje em dia, sim, todo mundo tem um celular na mão, ou então empresas que trabalham muito com isso fornecem esse tipo de dispositivo para as pessoas, os colaboradores, e aí você instala um aplicativo, né, desse tipo e faz o seu trabalho no campo, né, para visualizar os dados e também para coletar, né, fazer vistorias, fazer inspeções, esse tipo de coisa. Tá? Obrigada, André. Tem mais uma aqui do Henrique Ramos. Obrigada pela palestra, foi bastante explanativa. Gostaria de saber qual tem sido a demanda do GIS nos projetos em BIM e quais são os profissionais que estão trabalhando com isso em termos da realidade brasileira. Oi, Luciana, desculpa, eu não te ouvi. Cortou um pouco a sua Eu vou fala. repetir. Tá, vou repetir. Gostaria de saber qual tem sido a demanda do GIS nos projetos em BIM e quais são os profissionais que estão trabalhando com isso em termos da realidade brasileira. Tá. Hoje em dia, né, é um mercado bastante dominado por engenheiros civis e arquitetos, né? Então, para quem trabalha tanto com design, projeto, mais parte mais estética, digamos assim, né? Mas também para quem trabalha com as infraestruturas propriamente ditas, né? Então, é um mercado bastante dominado por engenheiros civis e arquitetos. Hoje em dia, a gente tem né, conhecidos no mercado que são da área de geografia, a área de cartografia, a área de geomática no geral, né, que são dessas informações geográficas. Então, ainda no Brasil é bastante incipiente, a gente tem um trabalho de regulamentação do BIM em esfera federal, né, um trabalho que é conduzido pelo nosso coordenador de curso, né, aqui do Zigurate, pelo Coronel Luque. Tem trabalhos, iniciativas em esferas federais de regulamentação digamos assim, incentivo do uso, né? Mas, ao meu ver, ainda no Brasil, a gente está numa fase um pouco atrás de países
europeus e dos Estados Unidos. O que eu acho excelente, né? Acho que a gente tem um oceano azul para navegar. Então, se capacitar, entender, acho, né, muito interessante todos que estão participando aqui, estão querendo entender, conhecer um pouco mais, eu acho que é um momento ideal para isso, porque a gente tem movimentos no mercado, a gente tem empresas se posicionando, divulgando, a gente tem instituições governamentais que trabalham com infraestrutura se posicionando. A gente vê algumas iniciativas, né, em grandes construtoras, em grandes órgãos, né, empresas públicas da área de saneamento, energia elétrica, com iniciativas bastante coerentes, bastante robustas, mas que, ao meu ver, ainda é pouco. E o fato de ser pouco, para os profissionais, né, a gente pode estar começando, indo, né, pegando essa onda aí no começo. Então, eu vejo que a formação, né, para que tipo de profissional? A formação, né, para quem tem formações nessas áreas, tem uma certa vantagem no começo, né? Mas para quem não é tanto assim da área, eu acho que também tem um esforço um pouco maior, mas também tem bastante possibilidade, né? Então, por exemplo, eu conheço biólogos que olham para esse lado do GIS, né? Nessa parte que a gente conversou aqui hoje, e focado em projetos de infraestrutura. Então, biólogos, geógrafos, conheço antropólogos que trabalham com esse tipo de tecnologia. Um antropólogo teve isso na sua base de formação acadêmica? Não teve, correu atrás. Então, tem todos esses cenários que a gente pode pensar. Né? Mas eu vejo que é um momento bastante interessante da gente, né, tá estudando e tá começando e aproveitar essa onda de que, né, muitas coisas estão sendo criadas, o Brasil ainda está meio que no começo da onda, a gente conseguir surfar nela também, né, como profissional. Obrigada, André. Tem mais uma aqui do Naguib Abraão. Como conciliar o requisito de precisão do BIM com a precisão cartográfica do GIS? Uhum. Assim, por isso que eu comentei no começo de a gente tentar olhar o GIS para o que está fora daquela infraestrutura e o BIM para o que está dentro, né? Eu entendo que, por exemplo, quando a gente trabalha com, por exemplo, com redes de saneamento em área urbana, a gente tem uma representação da rede que às vezes tem do BIM, com muitos detalhes, com muitas informações, e às vezes a informação cartográfica que está sobre, né, essa informação do BIM, ela está numa precisão bastante diferente do projeto de engenharia. Né? Então, isso é um grande desafio que existe no nosso país. Como conciliar isso, né? Hoje em dia acaba sendo resultado de muito esforço, muito investimento, né? A gente tem países como a Suíça, que um país é mapeado anualmente com dados laser. Então, você tem meio fio, calçada, tudo mapeado com laser, com precisão centímetros, né? Nossa realidade brasileira é bastante diferente disso. Então, assim, tecnologicamente, a gente tem como fazer, né? A gente tem as iniciativas, por exemplo, de Esri com Autodesk, de comunicação, de padrão de dados, de interoperabilidade, esse tipo de coisa. Tecnologicamente, a gente tem de trabalhar. As grandes dificuldades realmente são os dados. Então, a gente tem dados que surgiram com propósitos diferentes, muitas vezes, né, dados históricos que surgiram com propósitos diferentes, que atendem, né, necessidades de negócio diferentes, e que em determinado momento a gente vê a necessidade disso estar junto. Só que a gente tem um passivo, né? A gente tem um legado, às vezes, dentro das organizações. Por isso que eu comentei assim, cada caso é um caso, mas realmente um grande esforço de tratar esse legado, né? E esforço às vezes é financeiro, é hora homem, né? Para tratar esse legado e fazer essas duas coisas conversarem. E um esforço de criação de diretrizes e normas pensando no futuro. Então, a partir de hoje, como que os meus dados do GIS, como que os meus dados de BIM devem ser modelados e trabalhados para que
esses dois mundos se conversem de forma mais orgânica no futuro, né? Então, isso são tecnologias, são normas, são padrões que precisam ser instituídos, né? Então, eu vejo mais ou menos isso, sim. É muito desafiador, né? Muito desafiador. Né? Então, a gente tem instituições que têm passivos muito grandes de dados. Então, tem dados em CAD, dados de topografia, dados de geo, dados de redes, dados em papel, ainda muita coisa em papel. E aí a gente está falando aqui de uma coisa futurista, às vezes, né? É um grande desafio. É um grande desafio profissional aí para todo mundo. Obrigada, André. Eu acho que a próxima pergunta ela está um pouco relacionada com essa tua resposta agora, do Márcio Otávio. Ele fala aqui, no saneamento, o cenário que a gente encontra é a infraestrutura existente, no caso de redes enterradas, muitas vezes não estão cadastradas. Nesse caso, o desafio não é cadastrar as novas redes, mas cadastrar as redes antigas. Então, como que você vê esse desafio? Como você estava comentando, né? Às vezes está lá no papel, né? E como é que você vai colocar isso no sistema, né? Eu já trabalhei em projetos de cadastramento de ativos de empresas de telecom que não tinha nem o papel. Assim, estava na cabeça do técnico lá da cidade que sabia onde a rede passava, onde tinha os backbones, onde tinha os ativos. Então, assim, realmente é muito, muito desafiador. Então, a hora que eu mostro aqui essas figuras, esses exemplos, a gente já está partindo de uma premissa de que as bases de dados estão normatizadas, que elas estão padronizadas, que elas estão prontas para ir para o próximo nível de visualização e análise, né? Então, realmente essa realidade. A gente vê muito em empresas públicas, empresas privadas, vários editais, RFPs, tudo mais, de milhões de reais, às vezes, para fazer correção dos dados, migração, conversão, padronização de dados. Né? Então, realmente é um grande desafio. Eu tenho aqui uma do Márcio Otávio. O governo de Minas disponibiliza a infraestrutura de dados espaciais IDE, sistema disponível na internet. Nessa plataforma, todas as informações estão georreferenciadas em GIS. São mais de 300 camadas com base de dados voltadas para o meio ambiente. Você conhece essa plataforma? Sim, conheço. Uma estrutura de dados espaciais, né, ela é um conjunto de normas, padrões, tecnologias, arranjos institucionais que busca trazer, né, digamos assim, mais qualidade, padronização para os dados geográficos. Essas IDEs, como a de Minas Gerais, São Paulo tem também, existe a INDE, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, são ferramentas legais, né, tem sempre um amparo legal para isso, porque exige que os órgãos governamentais produzam seus dados geoespaciais com determinadas normas e padrões. Isso nem sempre é cumprido, né? A gente tem IDEs mais novas, IDEs mais antigas, que são atendidas parcialmente. Existe toda uma linha de pesquisa sobre efetividade de IDEs e resultados. Mas essa do ambiente de Minas Gerais, eles disponibilizam muitos dados. A minha recomendação é que sempre você olhe os metadados desses dados, para que você veja a origem desse dado, a data que esse dado foi produzido, porque às vezes ele já não tem mais relevância para o seu projeto. É um dado de 10 anos atrás, não me serve mais. A escala que esse dado foi criado, né? Eu nem dei enfoque aqui hoje em escala cartográfica, esse tipo de coisa, mas, por exemplo, para quem é de engenharia, sabe, projetos de engenharia, eles trabalham com escalas de topografia, 1 para 500, 1 para 1000. E às vezes você está olhando para um dado que está lá na IDE, ou em qualquer outro fornecedor de dados, tá? 1 para 200 mil, 1 para 500 mil, né? 250 mil, 500 mil, às vezes um dado. Eu achei um dado aqui, tem um dado de geologia do estado de Minas Gerais, muito importante para mim. Aí você vai ver o dado foi produzido numa escala de 1 para 1 milhão. Ou seja, o nível de detalhe dele é baixíssimo, baixíssimo. Ele pode-se dizer que ele é um tipo de mapa para você imprimir e deixar enfeitando o seu escritório, né? Porque para obras mesmo de engenharia ele não serve.
Então, sempre que for coletar esses dados geográficos de fontes públicas, né, portais, dados abertos, transparência, a INDE, IDS, olhe para os metadados e se atente para essas informações. Se elas fizerem sentido para o seu projeto, bacana, é um dado oficial, um dado do governo, um dado que tem ali uma linhagem que a gente fala, né, a gente sabe o que foi feito nele, é um dado bacana. Obrigada, André. A próxima aqui é da Ana Carolina Andrade. Softwares GIS conseguem abrir em FC? Alô? Oi. Eu tô aqui, deixa eu cortar. Ah, tá. Os softwares de GIS, eles conseguem abrir em IFC? Oi, Luciano, só um minuto que eu não tô te ouvindo. Desculpa, cortou. Começa de novo a pergunta, por favor. Tá. A pergunta é da Ana Carolina Andrade. Ela pergunta: os softwares GIS conseguem abrir em IFC? IFC. Isso. Sim. Consegue sim. Consegue Ok. sim. A gente tem, como eu falei, o ArcGIS, né, a gente já tem essa possibilidade de abrir esse tipo de formato. Eu não sei como estão outros softwares, mas como eu comentei, né, o ArcGIS é o padrão de mercado, ele já consegue sim. Tá, Tá bom. Eu vou ler mais uma aqui. Ela pergunta também se eles geram IFC também? Eu acho que não. Mas essa eu não vou bater o martelo. Essa eu não sei dizer. Eu posso buscar essa informação e depois te responder, passo para você, Luciano, no contato, né? Você encaminha para ela. Mas eu sei que assim, a leitura, sim, né? Mas eu não sei se se o GIS já consegue cortar e formar, criar esse formato. Eu vou consultar, vou verificar e eu te falo. E respondo, Tá sim. bom. Vou ler mais uma aqui, que a gente já está a 1h30 aí de masterclass, e a gente finaliza. É da Mônica Outa também. André, a referência para a interoperabilidade entre GIS, CAD e BIM é o Dalton Sirgas 2000, conforme orientação do IBGE, correto? Sim. Ele é o nosso Datum horizontal aí de referência, né? É o Sirgas 2000. Ele era o SAD 69, né? Mas aí, alguns anos atrás, o IBGE oficializou. Então, toda a produção cartográfica oficial do Brasil, topografia, cartografia, desenhos em CAD que tenha georreferência, né? É o Sirgas 2000. Sim. Legal. Eu tenho aqui um comentário do José Pitanga falando excelente apresentação, Gavlac, muito obrigado. Entre parênteses, ele colocou Negrão. Acho que ele é seu amigo, provavelmente. Sim, conheço. Obrigado, Negrão. Então era isso, pessoal. Muito obrigada, André, pela masterclass. Foi ótimo, foi muito bacana mesmo. Super ilustrativa aí, essa coisa de mexer aí com os softwares também, fica super visual, né? Acredito que para o pessoal fica bom aí de visualizar também, né? E obrigada mais uma vez pela participação de todos, né? E é isso. Nos vemos na próxima masterclass.